Deus, Ele é aquele que sempre fala conosco por intermédio dos seus canais. Ele fala por intermédio dos louvores, das leituras. Ele fala porque Ele é o Deus que interessa em comunicar com o ser humano. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 17 a seguir, nos diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens trouxeram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Porém Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, a terra pode, vou repetir, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de pasmo ou de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Os irmãos podem sentar. Estamos nós, irmãos, diante de um milagre. Diante de um milagre que Jesus operou em Cafarnaum. Os irmãos lembram que Cafarnaum foi palco de muitos milagres operado por Jesus. E ainda ontem, num belo culto ali na casa da irmã Maria Magna, a gente falava de um milagre e dizia que os milagres operados por Jesus, eles têm os seus propósitos. Deus, Ele não só opera milagres na intenção de te ver bem, ou de atender o seu pedido. Jesus também opera milagres
como operou milagres no passado, com um propósito também de glorificar o seu próprio nome. Então nós estamos aqui de um milagre que Jesus operou na vida de um homem, que foi levado por 4 homens. Jesus estava em uma casa em Cafarnaum, e a multidão encheu a casa, e havia muita gente por fora, por dentro, e 4 homens animados, cheios de fé, de compaixão, de misericórdia, propôs levar aquele paralítico para que estivesse diante de Jesus. Entenda que os 4 homens queriam que aquele paralítico estivesse diante de Jesus. Ou seja, eles queriam levá-lo até onde Jesus estava. Ou melhor, eles queriam levá-lo na presença de Jesus. Então veja bem, cada um exerce a fé do jeito que Deus a dá. Ainda ontem falava, e a irmã Magna disse que ela crê na imposição da mão. E está na Bíblia. Mas Deus opera sem precisar pôr a mão. Agora os paralíticos, ou melhor, os 4 homens, está com a fé que se leva adiante. Olha aí, é a fé deles. Porém os irmãos lembram que um centurião foi até Jesus e não pediu para ir na casa. Falou, só diga somente uma palavra. Então a fé dele é que se Jesus liberasse a palavra, o criado seria curado. Nós cremos e até mesmo oramos com a imposição da mão, e muitos pedem para orar, a gente crê nisso. Só que a fé deles estava nítida de que para eles Jesus só iria operar na vida daquele paralítico se ele estivesse na presença dele. Porém a fé, ela quando é viva, ela nos leva a romper obstáculos. A fé quando ela é viva, ela leva nós a romper empecilhos. Por quê? Eu preciso levar esse homem, nós precisamos levar esse homem até a presença de Jesus. A casa está cheia, não dá para ter acesso pela porta. O que vamos fazer? Mas a fé está dentro assim, ou não? Se ele chegar na presença de Jesus, ele vai andar. Mas pela porta não dá, pelas janelas não dá. Então tiveram uma ideia: vamos subir na casa e vamos descer esse paralítico na cama, em direção que Jesus está, porque a hora que a cama descer, Jesus vai compadecer dele e ele vai ser curado. Então observa, a fé viva, ela nos leva a dar um jeito. A fé viva não nos faz cruzar os braços e esperar que Deus faz tudo e nós não faz nada. A fé deles era que Jesus curava, mas o otimismo gerado pela fé era que se levasse, Jesus daria a vitória. Então veja bem, Jesus sempre vai usar alguém de fé para nos levar até o lugar de milagre. Aquele homem não teria condição de chegá-lo sozinho. Ele não teria condição nem sequer de chegar na beirada da multidão, muito menos subir em telhado. Mas os 4 homens, com a mesma fé, o levou. Então os irmãos sabem, descendo ele, Jesus viu, era um paralítico. E Jesus quis e compadeceu dele para resolver 2 problemas seríssimos na vida daquele homem. A gente sabe que ele era paralítico, mas o primeiro milagre que Jesus operou na vida daquele homem foi na sua própria alma. Cuidando da alma. Porque quando ele vê o homem não está confessando,
O homem não está pedindo perdão. O homem não está falando da situação que ele viveu. O homem queria era andar. Ele foi levado para andar. Mas quando chega na presença de Jesus, Jesus mostra para nós coisas que nós mesmos não conseguimos enxergar. Quando nós chegamos na presença de Jesus, até o que você nem imaginava que tinha, Jesus faz você ver que tem. Quando nós vamos para a presença de Jesus, o que está oculto, que nós mesmos não conseguimos nem imaginar, Jesus revela. Porque foi assim que ele diz, conjectura minha, né? Você quer ser curado, né? Você quer andar. Jesus poderia entrevistar e perguntar: quanto tempo você está nesta cama? O que te trouxe aqui e tal? Não, mas ele falou assim: olha, perdoado estão os seus pecados. Quem falou para Jesus que ele tinha pecados? E entenda que o que Deus está dizendo, irmãos, todos nós pecamos, todos nós pecamos, mas Jesus estava tratando de um pecado qualquer. Jesus, quando falou assim, ó, perdoados estão os seus pecados, é porque ele estava tratando de um problema da alma que estava travando e que poderia impedir o milagre físico. O milagre físico dependia da cura interior. O milagre físico precisava da cura da alma. Então quando Jesus diz perdoados estão os seus pecados, o fardo, que nós sabemos que pecado é fardo, foi arrancado, foi tirado. A alma daquele paralítico ficou leve, e agora ele estava preparado para receber o milagre físico. Por isso que Jesus disse primeiro: perdoados estão os teus pecados. Só que a igreja, ou melhor, a casa, estava cheio de religiosos. Observa que o texto inicia dizendo que ali estavam sentados fariseus e doutores da lei. Ali estava cheio de religiosos. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa: a religião pode até aglomerar e encher uma casa, mas somente a presença de Jesus pode operar milagre. A casa estava cheia de religiosos, mas milagres, nada. Por que eu estou dizendo isso? Expressão do último versículo que nós lemos. Porque eles disseram assim: olha, hoje nós vimos prodígios. Significa que as outras vezes que reuniam, que as outras vezes que estavam ali juntos, que reuniam na sinagoga, só reunia na fé da religião, no costumismo, na mesmice, mas não tinha presença. Porque é possível nós reunirmos para cumprir com a liturgia, para cumprir com o mandamento, com a prática, com a rotina, mas para ver milagres, a presença de Jesus tem que estar. Então por isso, irmãos, aí agora, isso aqui agora está vindo, né? Isso aqui agora já nasceu aqui agora na minha mente. Porque agora então a intenção e a fé dos 4 homens de levar na presença de Jesus. Porque dentro deles está assim: nós já estamos acostumados a ver os intérpretes da lei, os fariseus, e nada acontece. Então vamos tentar dar um jeito de levar até a presença de Jesus, porque na presença dele vai ter milagre, e vai ter milagre completo. Por que completo? Porque Deus, ele não só preocupa com o externo, ele não só preocupa com o joelho, irmã Márcia, ele preocupa com a alma, ele preocupa com as finanças, ele preocupa com a família, ele dá a bênção completa. Então quando Jesus, ele resolve operar em um ambiente, a bênção é completa. Então ele disse assim: olha, esse homem não precisa só de andar, ele está precisando de ser curado da alma. Então Jesus perdoou ele. Só que aí os intérpretes da lei, os fariseus, já razoaram
Razoar aqui é fofocar, buchichar, falar mal, criticar. Estava no culto, mas criticando. Estava no culto, mas reclamando. Estava no culto, mas fofocando, dizendo assim: quem ele pensa que é? Que pode perdoar pecados. E aqui vem um detalhe, irmãos. Não adianta, quando Jesus está na casa, quanto mais levanta fariseu, criticando, fofocando, mais Deus manifesta poder e milagres. Então peraí, porque o primeiro milagre foi operado e causou desconforto neles. Qual o milagre? O da alma, o perdão dos pecados. Só que quando eles pensavam que ia calar Jesus, que ia entristecer Jesus, confrontando, falando entre si, aí Jesus manifesta e diz: peraí, já que vocês estão questionando, o que é mais fácil para mim? O que vocês acham mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Então Jesus falou que, olha, para vocês ficar calados de uma vez por toda, esse que a qual está aqui, que perdoou o pecado, ele também tem poder para mandar levantar e andar. Então o que ele disse? Perdoados estão os seus pecados. Agora é o seguinte, vai um segundo milagre: levanta-te, toma a tua cama e anda. Este é o Jesus que opera um milagre por completo. E eu já estou para liberar esta palavra agora para você. Quanto mais levantar contra o que Deus irá fazer na sua vida, mais milagre Deus vai fazer para calar fariseus e críticos. Quanto mais levantar para questionar o primeiro milagre, você fica firme, porque o segundo virá. Porque Deus, ele é especialista em calar fariseu, dizendo o porquê que ele está fazendo, o porquê que ele vai fazer. Este é o Jesus que nós servimos. Então veja bem, 4 homens e uma fé. E olha que detalhe interessante. O texto disse que Jesus, vendo a fé, irmãos, olha nesse detalhe. Por que vendo a fé deles? Para que dar ênfase a esta fé? Observa que ele está querendo dizer algo com isso. E vendo a fé dos homens, Jesus ficou comovido, maravilhado com a fé dos homens. Que fé é esta que Jesus viu? E vendo a fé dos homens, irmãos, aqui vai a fé que nos leva a compadecer. Porque aqueles 4 homens poderiam passar e deixar o paralítico de lado e dizer: eu vou lá porque vai ver que não vai ter nem lugar para nós, vamos correr. Mas quando eles viram o paralítico, a fé que levou ele ao local onde Jesus estava também encheu eles de compaixão. A fé viva, ela gera em nós compaixão. E sozinho o paralítico não via os milagres. Que fé foi essa que Jesus viu? Segundo, a fé que rompe obstáculo, irmãos. Porque quando a porta se fecha, Deus permite que telhado é aberto. Pode a porta fechar, mas o telhado se abre. Mas operando Deus, quem vai impedir? Agora pensa, irmão, Jesus já estava operando, Deus já estava operando antes do telhado ser aberto, antes do milagre acontecer na vida do paralítico. O interessante é que o milagre que nós vamos ver no culto, ele é fruto de uma operação de Deus lá fora. Porque a hora que os 4 homens viram o paralítico, a fé funcionou. Eles já começaram a dar lugar para Deus e dizer assim: eu preciso levar esse homem, vamos levar, vamos dar um jeito, vamos. E eles conseguiram. Porque sem fé, eu e você não conseguimos trazer nenhum doente com dor de cabeça para a igreja.
Sem fé você não consegue trazer ninguém que está com a porta fechada para um culto profético dizendo: vamos lá hoje, que a palavra vai ser liberada e a porta vai abrir. Mas quando a fé já está operando lá, você não vem sozinho para o lugar do milagre. Você caça alguém, se vê alguém pelo caminho, diz: vamos, porque Jesus está na casa. E se chegarmos na presença dele, o milagre vai acontecer. Que esta fé dos 4 homens nos pega esta noite, para não sermos egoístas, para nós não pensarmos somente em nós, e nós lembrar de alguém que está carecendo de ser trazido. Tem alguém que precisa ser carregado, sim. Pare com esse negócio assim, eu já ignorei. Outros se ignora, ficar carregando pessoa no colo. Tem fulano que parece que tem que carregar no colo. Sim, tem gente que tem que ser carregado no colo, e às vezes não é nem só por uma pessoa, não, por 4. É mais ou menos assim: vem um, traz hoje, vem outro, traz amanhã, vem outro. Mas até ele ser curado vai ter que ter alguém para carregar. Até ele ser curado vai ter que ter alguém para se dispor. Então, irmãos, essa fé que Jesus viu traz para nós esta lição: a fé que rompe obstáculo, a fé que manifesta a compaixão, a fé que não para diante de porta fechada. Não tinha como entrar pela porta, não tem problema, a porta está fechada, mas vamos descer esse paralítico pelo telhado. Mas o propósito dos 4 homens cheios de fé era levá-lo até a presença. Então veja bem, levanta-te. Irmão, esse não é o único, mas alguns paralíticos Jesus mandou levar a cama. Por que Jesus mandou levar a cama? Tem muitos porquê. Um deles é porque a cama era para servir de testemunho. O leito era para servir de testemunho. O lugar de sofrimento, o lugar de limitação, agora era instrumento de testemunho. O que Deus faz é isso, irmãos. A cama era o limite dele. A cama era o lugar do sofrimento dele. Então Jesus falou assim: olha, pega ela e carregue ela. Não é que você vai ter que carregar essa cama pro resto da sua vida, não. Mas é porque nós estamos diante de uma multidão. Nós estamos diante de uma multidão. E olha, essa multidão vai ter que ver você carregando a cama que viveu deitado. Olha aqui o que eu disse, repito: há milagres que Jesus opera para poder publicamente glorificar o nome dele. Então entenda, Deus ele quer fazer milagres para glorificar o nome dele publicamente, porque Deus sabe como trabalha através dos milagres. Já imaginou então aquela multidão e o paralítico feliz, o ex-paralítico felicíssimo da vida, dizendo: gente, vocês me dão licença, porque essa cama aqui está incomodando, está atrapalhando, eu quero sair e levar para fora, porque Deus mandou levar, Jesus mandou levar. Já imaginou ele levantando nela por cima da cabeça assim, e todo mundo vendo ele: peraí, mas essa cama é que carrega doente, essa cama é de quem fica no leito, essa cama é de alguém que era paralítico. E quem sabe alguém perguntando: de quem é essa cama? É minha, eu vivi aqui, mas hoje chegou o final do meu sofrimento. Jesus operou 2 milagres fortes na minha vida. Quem sabe ele testemunhando: quando eu cheguei naquela casa, que eu fui para a presença, eu vivia doente de alma e nem sabia, mas quando cheguei na presença, o próprio Jesus falou assim: olha, você está doente de alma e eu quero cuidar da sua alma. E ele disse: então perdoados estão os seus pecados. E quando ele disse isso, o fardo caiu, eu fiquei leve, e eu achei que era só aquele milagre que ele ia me dar. Eu estou dizendo, um paralítico testemunhando, e eu achei que parava por ali. Mas quando de repente ele falou assim: olha, também não te quero ver nesse lugar de sofrimento, de dor, de angústia. Então levanta-te desta cama e vai. E assim foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Eu profetizo: você vai dar testemunho, você vai relatar que o lugar de sofrimento transformou num lugar de glória, de vitória, porque Jesus chegou para mudar. E quando Jesus chega, ele muda, porque ele é o Deus da nossa alma e é o Deus do nosso corpo.
Olha isso, Deus é o Deus da alma e o Deus do corpo. Deus é o Deus da alma e é o Deus do corpo. Então, presta bem, Jesus está preocupado com a sua alma. Só que aí, irmãos, veja bem, observa a prioridade. Observa a prioridade de Jesus. Gente, nós jamais olharia como Jesus olhou para esse paralítico. Porque o sofrimento visível, o sofrimento que está estampado nos nossos olhos, mexe mais com a gente. E a gente logo já quer resolver aquele problema que está incomodando. Foi assim com os 4 homens. Os homens só viram a paralisia, mas quando é levado na presença de Jesus, Jesus vê a alma. Então veja que houve uma prioridade. E esta prioridade nos ensina a não pular etapas para viver grandes milagres. Esta prioridade nos ensina que não podemos pular etapa. Porque Jesus está vendo a porta que você precisa que abre. Jesus está vendo a cura física que você precisa. Jesus está vendo das bênçãos, as bênçãos financeiras que você necessita. Mas Ele está dizendo, existem milagres externos que ele só é operado depois do milagre interno. Então eu preciso entender que a alma tem que estar com saúde. A alma tem que estar bem. Porque se a alma está bem, não tem paralisia, não tem problema externo, não tem porta fechada que para diante de alguém que está feliz por dentro. Não tem porta fechadas que prevalece com quem está feliz por dentro. Ele vai dizer: se a porta está fechada, mas o meu Deus é dono do ouro e da prata. Otimismo, alegria que não faz curvar diante da situação. Que esta noite Jesus venha trazer a cura interior que você precisa, que nós precisamos, para não impedir o milagre externo. Quem sabe o milagre externo é a cura física, sim. Quem sabe o milagre externo é a casa, é o carro, é o salário, é a família sendo salva. Mas olha para a sua alma e veja como está nesta noite. Se está doente, eu já creio que o Jesus que curou aquele homem, Ele também cura eu e você da alma. O Jesus que falou levanta-te, anda, é o Jesus que resolve os problemas interno, externo. E eu quero profetizar: Jesus fará a obra por completa. Jesus fará a obra por completa. Você pode glorificar a Deus por isso? Este milagre nos ensina, irmãos, como Jesus trabalha e como Ele quer trabalhar em nós. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Olha, e hoje vimos prodígio. E hoje vimos prodígios. Eu acredito que esse hoje vai chegar para mim e para você. Nós vamos dizer: hoje foi diferente. É isso que ele está querendo dizer. Hoje foi diferente. Hoje o poder dele se manifestou. Irmãos, não esquece dos detalhes. Quando a Bíblia diz que os fariseus estavam sentados, os intérpretes da lei estavam sentados, só que o texto diz um detalhe muito interessante. Veio gente de Jerusalém, da Judéia, de vários lugares, os intérpretes da lei, os fariseus. Mas o texto fez questão de dizer: vieram de Jerusalém, da Galiléia, da Judéia, enfim. E o poder de Deus, o poder do Senhor estava ali para curar. Então veja bem, a casa estava cheia de doutores, cheio de intérprete. Mas eles nunca imaginavam que aquela noite, naquela casa, ou aquele dia, naquela casa seria diferente, seria para mudar a história.
Porque vocês pensam que foi por acaso? E hoje vimos prodígios. Quem disse isso? O povo que se reunia em nome da religião. O povo que se reunia para ouvir os intérpretes da lei falar de Bíblia, falar de Deus. Só que eles falavam e falavam e falavam e nada acontecia. Mas entende, quando Jesus resolve estar numa casa, porque tem casa que Jesus não está, mas quando ele resolve estar, não é somente para nos assistir, nos ver, ele se manifesta para operar prodígios. E eu acredito que nós veremos prodígios, milagres nesta casa, e a expressão também virá: hoje vimos a presença de Deus operar. Hoje sentimos algo que há tempo nós não sentíamos. Hoje nós vimos Deus trabalhar, porque eu já estou falando e já estou sentindo e já estou vivendo. Deus está nesta casa e dizendo: chega de reunir em nome da fé, em nome da religião, chega de reunir só por uma rotina. Você vai se reunir a partir de hoje para estar na presença de Jesus que opera milagre. Você crê nisso? A presença de Jesus será real a partir desta noite na sua vida, nesta casa, e milagres sim veremos para a glória de Deus. Oh glória, eu creio que veremos sim. Alguém dizer assim: é o culto hoje é porque está diferenciando dos demais. É hoje vimos milagres e veremos, irmãos, para a glória de Jesus Cristo. Então veja bem, Jesus operou. E Lucas, ele fez questão de registrar que todos ficaram maravilhados. Irmãos, é uns detalhezinhos que me chamam a atenção. Quantas pessoas ficaram maravilhadas? Olha, mas quem recebeu o milagre? Somente uma pessoa. Quem recebeu a cura dupla, cura da alma e cura física? O paralítico levado pelos 4 homens. Nesse texto não revela aqui que outros milagres em outras pessoas aconteceram, não, irmãos, porque Jesus já estava na casa. Já estava. Mas aí dos milagres não estava acontecendo, porque o povo estava ali para ouvir os doutores da lei, que só tinha lei, mas não tinha graça. E Jesus falou assim, irmãos, pensa bem, era mais ou menos assim, Jesus querendo saber aonde tem aqui um paralítico para me curar, gente, para ele mostrar para esses fariseus que eles realmente não têm poder para mandar levantar e andar, e eu quero mandar levantar. Irmãos, Deus criou a situação. O paralítico chegou porque depois que esse milagre acontece, o ambiente da casa muda. Depois que esse milagre aconteceu, por que agora todos, e eu entendo que até fariseu estava reconhecendo que Jesus mandou levantar e andar, e andou, porque todos ficaram maravilhados. Sabe o que Jesus faz quando ele contagia uma casa com a presença dele? É que ninguém fica com biquinho e nem com raiva quando um recebe. Todos se alegram, todos se glorificam, todos exaltam o nome de Jesus, porque é assim que Jesus quer que eu e você entenda. Hoje é o dia do milagre do paralítico. Então se alegra junto com ele, porque o seu dia vai chegar e outros vai alegrar com você. Então todos ficaram maravilhados. E isso revela a comunhão gerada pela presença gloriosa de Jesus. Aonde a presença gloriosa de Jesus, a gente chora com os que choram e se alegra com os que se alegra. E esta é a vontade de Cristo para nós. Oh glória, todos ficaram maravilhados. Interessante, não só maravilhado assim, ó. Oh glória, que maravilha, Deus fez. Opa, não foi só isso. A Bíblia disse, Elcio, que eles ficaram cheios de temor. Interessante, que milagre doutrinário naquela casa.
Que milagre pedagógico naquela casa. Que milagre, irmãos, para mudar a história daquele povo. Então eles ficaram cheios de maravilhas, alegres, maravilhados, mas cheios de temor. Então o que aconteceu? O respeito surgiu naquela casa, a reverência surgiu naquela casa, irmãos, a sinceridade surgiu naquela casa. O amor foi manifesto e contagiou todo mundo. Deus é o Deus que cuida dos detalhes e detalhes. A casa ficou cheia de temor, porque até então Jesus estava ali sendo ainda, olha aí, criticado pelos intérpretes. Estava ali ainda sendo, ouvindo murmurações. Então é mais ou menos assim, a moral dele estava lá embaixo. A multidão estava ali, vocês pensam que era por causa de Jesus somente? Não, para ver os doutores, os intérpretes da lei. Mas Jesus chega e rouba a cena. Quando os homens pensam que ele está no comando, que está na direção, que está no controle, aí Jesus entra e diz: você tem controle de nada. Quem tem recebido todo o poder nos céus e na terra se chama Jesus Cristo. E Jesus entrou naquela casa para mostrar para fariseus, intérprete da lei, quem estava com a autoridade na mão, quem estava com o poder na mão. Meus irmãos, Deus, Ele vai entrar em cenário, Ele vai entrar em situações, Ele vai entrar em causas, mostrando para mim e para você que Ele está no comando, que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle de nada, nem da sua vida. Você está sendo levado, empurrado, trazido, levado por Ele, não sabe, porque Ele está no controle. Esta noite Jesus está falando através deste milagre. Eu quero ver a fé de vocês, como esses 4 homens demonstraram que para eles não havia obstáculo, não havia porta fechada que impedia o propósito de ser cumprido. O propósito era chegar com o homem até a presença de Jesus, e isso aconteceu, e o milagre aconteceu. Oh glória, você pode dizer um amém por esta palavra? Jesus em Cafarnaum, como disse a linguagem que a gente gosta, Ele botou para quebrar. Os fariseus tiveram que ficar todo mundo observando, porque assim, quando Jesus entra, irmãos, muda. Entende? Eles estavam ali para culto, eles estavam ali para ouvir a palavra, eles estavam ali para cultuar, estavam ali para ver Jesus, outros para ver fariseus. Mas Jesus manifestou ali o que eles deveriam fazer. Conclusão: alegria múltipla, temor múltiplo. Todos se maravilharam, todos tiveram temor. Coloque em pé para nós clamarmos, e que Deus venha trabalhar. Quem sabe você está precisando de 2 milagres, físico e da alma. Jesus é aquele que operou e opera. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Creia, porque você conseguiu chegar. Não precisou abrir telhado. Foi fácil chegar até aqui. Foi fácil conseguir vir. Fácil no tocante dos obstáculos da porta. Mas como a irmã Márcia mencionou, é uma luta para que nós não estejamos no ambiente onde Jesus está. Aí quando a gente chega, a gente se alegra, mas para chegar não é fácil. Então você tem que crer esta noite, você conseguiu chegar. Não precisou ser carregado, glória a Deus por isso. Mas chegou, mas aprendeu que tem gente precisando de você para carregar.
que tem alguém precisando de você para trazer ele até a presença. Então você chegou, você está na casa aonde Jesus está. Feche os seus olhos e imagina que você está na presença dele, como o paralítico chegou. Imagina que ele está em pé e o paralítico na frente. Coloque no lugar desse paralítico. Você não está numa cama, você não está na cadeira de rodas, você não está sentado nem deitado. Mas coloca com os olhos da fé agora que você está diante de Jesus, buscando uma cura física, mas que ele vai te dar a física e vai te dar a da alma. Ele cura por dentro e por fora. Ele está aqui e nós estamos na presença. Senhor Jesus, está aí a tua palavra entregue aos corações. O Senhor sabe como cada um de nós chegamos aqui esta noite. O Senhor sabe, meu Pai, como nós chegamos aqui esta noite. E nós acreditamos que estamos na tua presença. E na presença do Senhor tem cura. Na presença do Senhor tem saúde. Oh glória, Senhor, o Senhor curou maravilhosamente a alma daquele homem. E eu te peço esta noite, ó Deus amado, se há algum coração precisando de uma cura, precisando ser sarado, que esta noite o Senhor faz a obra por completa, para que a obra externa não seja impedido. Cura, meu Pai, cura da tristeza, cura da angústia, cura, meu Pai, da depressão, cura, meu Deus, da opressão, tira a tristeza da alma, faz com que, meu Pai, o teu nome seja exaltado. Faz a obra por completa, meu Pai, esta noite, ó Deus, aonde há enfermidade, da cabeça à planta dos pés, seja dor de cabeça, dor nos ombros, seja na coluna, seja nas pernas, seja nos ossos, no sangue, aonde estiverem as dores, aonde estiver a enfermidade, Jesus, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que traz cura. E eu te peço esta noite, dá cura para os que estão sentindo dores. Ó Deus, aqueles que já fizeram exames e sabe que está, meu Deus, com a doença, sabe que está com a enfermidade, eu te peço agora, faz com que seja glorificado o teu nome, que no próximo exame o teu nome seja exaltado. Arranca a doença do sangue, arranca a doença, meu Pai, do estômago, arranca sim, meu Deus, em nome de Jesus. Oremaia sore canta na suide comanai. Rebagaia sore baia sude canta lava suide fai. Ó Deus, cura esta noite, meu Pai, e faz com que o teu nome seja exaltado. Senhor, é no teu nome que eu declaro curados da alma e do corpo. Em teu nome, Jesus. Em teu nome. Amém.